Ouçamos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Amadas irmãs, presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, também você que através do nosso canal no YouTube participará, ouvirá, refletirá conosco a palavra de Deus neste dia eucarístico, sendo hoje quarta-feira, 14 de novembro. Nós queremos, 13 hoje, né? Hoje 13 de novembro. Queremos, juntamente com Santa Teresinha, conduzidos pelo Frei Patrício, neste livro tão bonito, A Confiança de Teresinha, meditações sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, chamada Só a Confiança. Meditar a palavra de Deus com Santa Teresinha, adorando a Jesus, amparados por Nossa Senhora e São José. E chegamos hoje ao capítulo 6, tanto da exortação apostólica do Papa Francisco, quanto do livro do Frei Patrício, onde nos é apresentado Santa Teresinha, sob o olhar da Igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela viveu impregnada desse amor pela Igreja, sobretudo pela primeira igreja de Teresinha, que foi a sua casa. Seus pais, São Luís e Santa Zélia, que viviam uma vida de fé profunda naquela família. A família Martin era uma família de profunda vida de oração, uma vida tão vivida sob o olhar da Igreja, no amor pela Igreja, que as suas filhas viraram todas religiosas e outros filhos que faleceram ainda pequenos. Mas o que o Santo Padre, o Papa Francisco, coloca nesse capítulo 6 é a vida de Santa Teresinha com os papas, desde o Papa da sua época, o Papa Leão XIII, até o Santo Padre, o Papa Bento XVI, e o próprio Papa Francisco, que por vezes se declarou um devoto desta grande e pequena santa francesa, carmelita descalça, Santa Teresinha. E o que o Frei Patrício convida a meditar, e daí nós tiramos a citação do Evangelho de hoje, foram também as dificuldades de Santa Teresinha na vida da Igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus
sofreu muito nova, muito jovem, com a morte da mãe. E as suas irmãs, que eram todas mais velhas que ela, ocuparam esse lugar de mãe. E duas das suas irmãs optam pela vida do Carmelo descalço. Nisso surge também em Santa Teresinha, que já frequentava o Carmelo de Lisieux, juntamente com o pai, surge nela a vocação. A vocação que é dom de Deus, a vocação que é graça de Deus, mas a vocação precisa também ser confirmada pela igreja. Se vocês um dia forem a uma ordenação sacerdotal, por exemplo, o bispo pergunta ao responsável pela formação dos candidatos: podes dizer-me se os candidatos que aqui estão são dignos deste ministério? E o padre responsável dirá: tendo ouvido os responsáveis pela formação, tendo ouvido o povo de Deus, nós julgamos que é digno do ministério. E o bispo, como sucessor dos apóstolos, confirma ali, a igreja na boca do bispo, confirma que de fato Deus chamou aquela pessoa e diz que em nome de Cristo, em nome da igreja, nós escolhemos este nosso irmão para o presbiterato. O mesmo acontece para a ordenação diaconal, para a ordenação episcopal, para a vida religiosa. É Deus, através da igreja, que vai confirmando. E não é só porque Deus, através da igreja, confirma, que o caminho de alguém que é chamado por Deus é fácil. Basta olharmos aquela que é mãe e modelo por excelência dos vocacionados, a Virgem Maria. Aquele que é o patrono das vocações, São José. Ambos chamados por Deus para uma missão única. Maria de ser a mãe do Salvador, São José de ser o custódio, o protetor, o guardião da Sagrada Família. E quantas provações a Virgem Santíssima passou, quantas provações o glorioso São José passou, quantas provações Santa Teresinha do Menino Jesus passou. A vocação surge nela com 15 anos. E Santa Teresinha recebeu de Deus o dom de vencer os outros pelo cansaço. Por isso o Frei Patrício cita esse evangelho: batei, não parem de bater na oração, sejam insistentes, porque uma hora a misericórdia de Deus abrirá as portas do céu. Santa Teresinha, com aqueles 15 anos, foi impedida de entrar no convento. O bispo não quis, o capelão não quis, mas ela foi recorrer ao Papa Leão XIII, por ocasião de uma peregrinação. E o Papa diz: um dia você entra. E ela chora e diz: mas eu quero entrar agora. E se o Senhor disser que pode, ninguém vai bater boca. A persistência de Santa Teresinha consegue mudar algumas coisas. O Papa Leão XIII em si não faz nada para que ela entre mais cedo, mas o bispo, juntamente com o capelão, são dobrados por aquela menina, mas o próprio capelão, quando Santa Teresinha ingressa no Carmelo, vai ser até um pouco áspero, recorda o Frei Patrício, que vai dizer para as irmãs: se essa menina não virar nada, a culpa é de vocês. E para surpresa de todos, aquela menina foi elevada aos altares, não apenas como santa, tão jovem, mas como doutora da Santa Igreja. Quantas vezes, meus amados irmãos e irmãs, nos falta esta confiança que teve Santa Teresinha, e nos falta também esta insistência na oração. Não uma oração
para dobrar a vontade de Deus ao nosso favor. Não é isso. Mas uma oração que nos faça sintonizar o nosso querer com o querer de Deus. Não sei vocês, mas quantas vezes que eu mesmo, em oração por alguma intenção, pedindo, depois de um tempo, eu fui sentindo no coração que o pedido em si não era ruim, mas eu poderia modificá-lo. E ao modificar o pedido, a graça de Deus foi acontecendo, e quando Deus concedeu muito mais do que eu pensava. A oração confiante, a oração persistente, não obriga Deus a nos dar o que queremos, do jeito que nós queremos. Santa Teresinha queria ser religiosa, Santa Teresinha queria ser freira, queria consagrar-se a Deus. E quanto sofreu também Santa Teresinha dentro do Carmelo, por conta das dificuldades da vida comunitária, a saúde muito frágil, a enfermidade do pai que depois vem. Mas Santa Teresinha passou não só o tempo que faltava para entrar no Carmelo, batendo na porta de Deus através da oração, mas a vida de Santa Teresinha, até hoje no céu, é um contínuo bater na porta em favor de nós. Santa Teresinha nos ensina que, à medida que somos insistentes, nós também somos despertados na confiança. Isso é um fato. Nós não insistiríamos se não confiássemos que aquele a quem nós pedimos tem poder para nos dar aquilo que precisamos. Basta nós olharmos para as realidades desse mundo. Quando nós precisamos, sei lá, talvez de um favor de alguém que saiba cozinhar, eu não vou insistir para que alguém cozinhe para mim, se eu sei que essa pessoa não cozinha bem. Mas eu vou insistindo, e a minha insistência em pedir, por favor, dona Clotilde, faz almoço para mim, é porque eu confio que a dona Clotilde cozinhe bem. À medida que eu insisto na oração, à medida que eu não desanimo na oração, eu estou provando para mim mesmo e crescendo nessa virtude da confiança. O mesmo na missão da igreja. Pensamos hoje Santa Teresinha sob o olhar dos papas, Santa Teresinha sob o olhar da igreja, e nós somos chamados à luz da Eucaristia, à luz do próprio Jesus, a olhar a nossa vida na igreja. Como não é fácil ser cristão, como não é fácil muitas vezes ser de Deus, nem na nossa família, nem com os nossos amigos, nem mesmo dentro da igreja. E por que a gente não desanima? Por que a gente insiste? Nós insistimos em amar a igreja, nós insistimos em empenhar a nossa vida pelo bem da igreja, porque nós confiamos na igreja que é nossa mãe. Nós só insistimos porque a igreja é importante para nós. A igreja que não é uma ONG, a igreja que não é um clube de amigos, a igreja que não é uma associação, a igreja que não é um partido político, filosófico, ideológico, mas a igreja que é corpo místico de Cristo, a igreja que é nossa mãe. Ela é importante para nós, e por amor a ela e por amor ao Cristo presente nela, nós vamos insistindo todos os dias. Eu como padre, vocês como leigos, consagrados, nós vamos insistindo. E imagine se a gente fosse aqui abrir uma roda de conversa diante do Santíssimo, para falar das dificuldades que a gente já sentiu dentro da própria igreja para servir a igreja. É o milindre de um, é os ciúmes do outro, é o outro que nunca anima com nada,
é um que vai muito mais para frente, outro que não dá um passo. E na hora que a gente fala, vou largar tudo, a gente recorda de Santa Teresinha, a gente recorda dessas duas virtudes, a persistência e a confiança. E por que nós podemos ser persistentes e confiantes? Porque, por primeiro, Cristo é persistente e confiante com a gente. Imagine se Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor e Salvador, fosse desanimar da gente toda vez que a gente pisa na bola com Ele. Há quanto tempo Cristo Jesus, na palavra, na Eucaristia, na confissão, nos sacramentos todos, Cristo Jesus vai batendo na mesma tecla para dizer: eu insisto porque eu confio que você pode ser um grande santo. E a maior prova de que Jesus deposita confiança em nós e fica também batendo a nossa porta com insistência é que pela Eucaristia Ele permanece conosco, vivo e real, todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, quando desanimarmos na oração, quando desanimarmos em lutar pela igreja, pelas nossas famílias, quando você pensar em largar tudo, lembre, o Cristo não desiste de você. E por amor a Ele, a igreja te pede, não desista de viver como bom cristão. Quando for difícil confiar e insistir, peça a ajuda daquela que é a mãe da confiança, a Virgem Maria. Peça a ajuda daquele que depositou confiança em Deus, o glorioso São José. Peça a ajuda da grande e pequena Teresinha, que do céu vai batendo na porta por mim e por vocês. E a maior prova de que a intercessão de Santa Teresinha por nós vale a pena é que vocês e eu estamos aqui hoje. Se não fosse a intercessão do céu, nós já teríamos desistido há muito tempo. Que o Cristo Jesus, vivo e presente na Eucaristia, confirme a nossa confiança e nos dê a graça da perseverança na oração, no trabalho e no amor à Igreja, que é a nossa mãe.